Bom, bom dia a todos aqui presentes, né, e os demais que também nos assistem aí via link, né, do CRC. Tá? Então, a nossa função é divulgar, né, a Previdência Social, para nós levarmos ao conhecimento do que a Previdência Social hoje representa no Brasil. Como vocês bem sabem, a Previdência Social ela é o fomento, né, em espécie, quando nós pagamos benefício, em muitos municípios isso até ultrapassa o fundo de participação do município. Tem valores aí, então, superiores dos aposentados, dos pensionistas, né, e quem recebe também os amparos sociais, que ultrapassa o fundo de participação do município. Então, isso é interessante a gente conhecer, a gente saber quais são os nossos direitos, ou mesmo estar auxiliando a pessoas da nossa comunidade, ou do nosso redor, né, na orientação de Previdência Social. Então vamos começar. Então eu faço parte do PEP, né, que a função do PEP, então, é um programa de educação previdenciária, é sempre levar o conhecimento a todos o que é a Previdência Social. Então, esse programa é apresentando a Previdência Social. O assunto é muito amplo. Se nós formos falar para todos aqui, nós ficaríamos aqui uma semana das 8 às 18, falando então sobre Previdência, porque Previdência é muito ampla, né? Os senhores sabem, porque na contabilidade se faz muito a GFIP, né? Através da CFIP. Então isso é só a contribuição, é só a informação. Mas por trás de tudo isso, de toda essa contribuição, de todo o serviço de vocês, existe algo mais por trás, né? E é isso que a gente, então, nós vamos dar, mais ou menos passar para vocês. Bom, a Previdência é um sistema de proteção social. Se ele é a proteção social, ele é um seguro. Ele funciona como um seguro. Quando nós compramos um carro, né, o que nós fazemos? Fazemos logo o seguro. Porque se roubarem o nosso carro, o seguro vai pagar. Ele vai arcar com aquele roubo. Ou se nós tivermos um sinistro com o nosso carro, o carro foi batido ou sofreu um acidente, também o seguro irá pagar. A Previdência é a mesma coisa. Então a Previdência, a gente diz que ela é um seguro social. Por quê? Porque ela assegura o sustento do trabalhador e de sua família quando ele não pode trabalhar, né, por causa de doença, acidente, gravidez, prisão, morte ou velhice. Então essas são o que a Previdência assegura, né? Então, quem são essas pessoas que mantêm isso, que pagam esse seguro, que contribuem com esse seguro? Então são os segurados da Previdência, né? Então a gente denomina segurados. Então, quem é o segurado? É todo cidadão ou cidadã a partir dos 16 anos de idade. Que contribui mensalmente com a Previdência Social, é chamado segurado ou segurada. E tem o direito aos benefícios e serviços oferecidos pelo INSS. Né? O segurado ou a segurada, eles têm duas categorias. Os obrigatórios. Quem são os obrigatórios? Segurado obrigatório é aquele que entra numa empresa para trabalhar e faz um registro em carteira de trabalho. Contrato de trabalho registrado na carteira de trabalho. Então ele é obrigatório. Por que ele é obrigatório? Porque ele é compulsório. Ele sai automaticamente da folha de pagamento e vai para a Receita Federal, né, através da CFIP, GFIP ou através da GPS paga depois, né? Então, esses são obrigatórios. Ele não pode optar. Se ele entrou para trabalhar numa empresa, ele diz, eu não quero pagar previdência, eu tenho uma previdência complementar. Não, não é bem assim. Ele fez o registro em carteira, automaticamente, compulsoriamente, ele já está pagando o percentual de previdência social. Ou facultativo. Bom, aí já fala, facultativo, né? Ele pode contribuir ou não pode contribuir. Só que depois, quando ele for buscar os direitos dele, ele tem que ver que se ele deixar de contribuir, ele não terá direitos, né? Como expliquei, como comecei, é um seguro. Se você não paga o seguro do teu carro for roubado, você fica
haver navios, né? Fica sem o teu carro e não vai ter a remuneração paga pela seguradora para poder comprar um carro novo, né? Então, os segurados obrigatórios, quem são? É o empregado, registro em carteira, é o empregado doméstico, agora com o E-Social, que todos os senhores conhecem, né? O E-Social também, então ele entra empregado. Trabalhador avulso. Vocês já ouviram falar de trabalhador avulso? Quem são os trabalhadores avulso? São aqueles que prestam a mão de obra através dos MOBs, né? Ou do sindicato. Precisa movimentar mercadoria. O que nós vamos fazer? O sindicato vai pegar aqueles trabalhadores registrados no sindicato e ele vai trabalhar então naquela descarga daquele caminhão ou daquele navio. Tem lá muito no porto, em Paranaguá nós temos muito o trabalhador avulso. O contribuinte individual, né? Os senhores são contabilistas e os senhores têm os seus escritórios. Então vocês pagam a Previdência Social na condição de contribuintes individuais, né? Vocês não têm registro em carteira, mas então vocês pagam então a Previdência através de contribuinte individual. E o segurado especial. O que é o segurado especial? É o trabalhador rural. Então ele é denominado como segurado especial, trabalhador rural, né? Então esses são os segurados do regime geral de Previdência Social. O segurado facultativo é toda pessoa que não tem renda própria, mas decide contribuir para a Previdência Social e voluntariamente se filia ao regime geral de Previdência Social. Então é assim, digamos a pessoa desempregada, é a dona de casa, né? Então essas pessoas podem contribuir facultativamente. Eles não podem, com orientação aos senhores, a pessoa foi mandada embora, né? Sem justa causa, ela vai receber o fundo de garantia ou o seguro-desemprego. Se ela contribuir com a Previdência Social na condição de contribuinte individual, ela vai ter o seu seguro lá cortado. Por quê? Porque está indicando que ele está trabalhando, que ele está contribuindo na condição de contribuinte individual. Então, quando vocês forem questionados sobre esse assunto, se eu pagar a Previdência, eu deixo de receber o meu seguro-desemprego? Né? E se pode dizer, não, o senhor pode pagar desde que seja facultativamente. Não como contribuinte individual, mas sim como facultativo. Por que como facultativo? Acabei de falar para você. Porque vai caracterizar que ele está desempregado. Então, se ele está desempregado, ele não vai perder o seguro-desemprego dele. Certo? Então, o facultativo, ele pode contribuir. Então, o pressuposto básico do facultativo é, o que é? Quem pode ser, né? Então, é ser maior de 16 anos, porque assim a Constituição prevê que o trabalhador brasileiro ele pode ser registrado em carteira ou ter um emprego a partir dos 16 anos, a não ser que ele seja menor aprendiz, né? Com menor aprendiz pode cuidar de menor. Então, ser maior de 16 anos, não exercer atividade que o enquadre como segurado obrigatório, né? Não ter registro em carteira. Com 16 anos ele pode ter registro em carteira. Se ele tiver registro em carteira, ele é obrigatório. Então ele não precisa pagar como facultativo. Ou que ele pertença ao regime próprio de previdência. Essa é uma palavra talvez alguns conheçam, outros não. O que é o regime próprio de previdência? São regimes formados por entes federativos. Quem são os entes federativos? É o município, né? É o estado e a União. Esses são os entes federativos do Brasil. Então, se o município de Curitiba, né, vamos citar aqui Curitiba, ele tem o regime próprio de previdência social por quem que ele ampara? Os servidores públicos municipais. Né? Passa no concurso público, vai trabalhar no município, no estado ou vai na União, então você passa a ter o vínculo seu com o regime próprio de previdência. Você não paga INSS. Né? Aqui, por exemplo, no estado do Paraná, para quem alguém já ouviu falar em Paraná Previdência, então, paga-se a Paraná Previdência. As suas contribuições são vertidas, então, para a Paraná Previdência, que é o ente que administra, o ente que tem a gestão do regime próprio no estado do Paraná.
Bom, aqui vocês conhecem de cor, né? Esse é o beabá da contribuição previdenciária. Salário de contribuição é a soma de todos os ganhos do trabalhador durante o período de um mês, que nós chamamos de competência, né? Agora nós estamos com a arrecadação, então, da competência do mês 6, foi até dia 17, né? Ou já se pagou a folha de pagamento até o dia 20, né? Que vai ser até hoje, né? A data da folha de pagamento. Ou então, agora nós vamos recolher, então, a competência do mês 7, que vai até dia 15 para o contribuinte individual ou até dia 20 para o obrigatório. Então, sempre a gente trabalha com competência. Então, é um mês, período de um mês, é um mês cheio. Então, está aqui o salário, né? Nós temos o salário, o limite mínimo e máximo, que a gente chama de teto do regime geral, né? Então, o mínimo é o salário mínimo, que é o R$ 937, e o máximo é o teto máximo da Previdência, que é R$ 5.531,31. Então, destes valores é que vão surgir a contribuição previdenciária. Então, sempre esses valores são fixados agora, não mais pelo Ministério da Previdência, que não existe mais, mas sim pelo Ministério da Fazenda, né? Que agora engloba, então, essa parte. Então, Ministério da Fazenda é que vai, a partir de 1 de 2017, até o final do ano, é este o valor de contribuição. Contribuição do empregado. Empregado doméstico e trabalhador avulso. Né? Quando nós falamos empregado doméstico para vocês, primeira coisa que vem é aquela senhora que vai na sua casa, né? Vai fazer a arrumação, vai fazer a limpeza, vai fazer comida. É um dos empregados domésticos. Antigamente se falava empregada doméstica, hoje não, é empregado doméstico. Digamos que a Mega Sena está acumulada e a gente ganha na Mega Sena. Ganhando na Mega Sena, ó, nós vamos andar mais de carro, né? Vamos pegar engarrafamento, vamos comprar um helicóptero. Mas nós não sabemos pilotar esse helicóptero. Vamos então contratar um piloto. Então, se nós contratarmos esse piloto, nós estamos contratando um empregado doméstico. Então, na concepção de empregado doméstico, o que é? É todo o trabalhador que presta serviço à pessoa física na sua residência. O jardineiro, o motorista particular, né? Todos eles são enquadrados como empregado doméstico. A babá, o cuidador de pessoas idosas. Então, essa é uma categoria de empregado doméstico, é uma categoria. Então, empregado doméstico e trabalhador avulso, né? Então, a partir de 1 de 2015, né, as alíquotas estão aqui. Nós temos 3 alíquotas, que também vocês já sabem de cor, 8%, 9% e 11%, né? Então, até 1.659 é retirado do salário do trabalhador 8% e da folha de pagamento o valor a mais, né? Que será retirado, então, para pagamento então, das contribuições previdenciárias. Tanto do trabalhador quanto patronal, quer dizer, do patrão também paga dentro da folha de pagamento. Então, os valores, né, que estão aqui, até 1.659,38, 8%, de 1.659,39 a 2.765, 9%, e de 2.000 até o teto, 11%. Né? Então, quanto mais se ganha, mais se paga a Previdência. A contribuição do contribuinte individual e facultativo, ele é 20% sobre o salário de contribuição. Então, eu posso pegar 20% do mínimo, né, e também 20% do máximo, do teto máximo da Previdência. Ele está, então, restrito a 20%, independente da data de inscrição, respeitando esse limite máximo e mínimo. Vocês viram que nós temos 3 alíquotas no empregado, no contribuinte obrigatório, 8, 9 e 11. Aqui não, aqui é 20%. Certo? É 20%, por quê? Porque ele também está pagando a parte patronal, a parte que se for do empregador. Então aqui ele está, como eu expliquei para vocês, vocês pagam Previdência porque vocês têm seus escritórios, então vocês não têm registro, vocês vão pagar a Previdência então em 20%. Né? Para o contribuinte individual autônomo empresário que presta serviço a uma ou mais empresas,
terá descontado a sua remuneração no valor de 11%. Esse é o valor retido que a gente fala. Se você presta o serviço, né, você já deve saber também, tem muitos prestadores de serviço para empresas, aí vocês vão reter 11%, vão fazer a CFIP, né, e vão mandar para o Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda, né, que agora é ele que controla toda a arrecadação. Então, essa é a parte de retenção do valor pago pelo tomador do serviço, né, pela empresa tomadora de serviço da pessoa que é contribuinte individual. Então, qual a empresa ficará responsável pelo recolhimento, juntamente com as contribuições a seu cargo, além do dia 10 do mês seguinte, né, até o dia 10 do mês seguinte, ou da competência, né? Daí, no caso de entidades de beneficência existencial, que elas são isentas da contribuição previdenciária patronal, então a alíquota é 20%, né? Bom, aqui estão os códigos, né? Também que eu acho que os senhores já devem de conhecer. Contribuinte individual com pagamento mensal, né, que paga 20% todo mês, a gente usa o código 1007, que identifica então o contribuinte individual. Para o contribuinte individual com pagamento trimestral, veja bem, contribuinte individual, pagamento trimestral é só do salário mínimo. Ele não pode pegar a tabela do mínimo e do máximo, do teto da Previdência. Quem ganha no teto, quem paga no teto, tem que pagar no código 1007. Quem não paga no teto e ganha até um salário mínimo, 937, ele vai poder pagar trimestralmente. Ele vai recolher de 3 em 3 meses no código 1104. Facultativo com pagamento mensal é o 1406, que é o mesmo do 1007, é 20%. Daí nós temos ali o empregado doméstico com pagamento mensal, o código era antes do E-Social 1.600, agora no E-Social é outra codificação, né? Era 1.600 e também a mesma situação, né? 8% do empregado e 12% do tomador, da pessoa que contratou, que fecharia nos 20%, né? Que fecha nos 20%. E também o empregado doméstico com pagamento trimestral também podia haver, né? Antes do E-Social, ele pagaria nesse código, que seria também até o salário mínimo. Então, o trimestral é até o salário mínimo. Aqui está já a velha conhecida de vocês, que é uma GPS, né? Onde a gente faz, então, sempre que eu falei para vocês, nós pagamos competência. Mês, né? O mês cheio, competência. E o código que eu acabei de passar para os senhores, que é o código 1007, 1406, né? Que são, então, ele entraria lá em cima. O valor, aqui está sendo feito um valor 187,40, que significa 20% de R$ 937. Então, esse seria hoje o valor de recolhimento da GPS, né? Aí nós temos um plano simplificado. Não sei se vocês lembram, a Gleice Hoffmann, a senadora Gleice Hoffmann, né? Ela entrou, então, ela tinha um projeto de lei onde a dona de casa pudesse se aposentar. Mas não poderia ser, na situação atual da Previdência Social, isentar pessoas, né, de contribuição previdenciária e dar um benefício a ela, como se ela contribuinte fosse. Então, aí fez então o plano simplificado de Previdência Social. O que é esse plano? É a forma de inclusão previdenciária, daquela pessoa que ganha menos, né, e quer pagar previdência, né? Então, é uma forma de inclusão previdenciária com percentual de contribuição reduzido de 20% para 11%, né, para algumas categorias de segurados da Previdência. Por exemplo, o contribuinte individual, ele pode pagar no 11%. O facultativo, ele pode pagar no 11%. Se ele pagar no 11%, então, quem pode pagar a forma do plano simplificado da Previdência Social? O contribuinte individual, que eu falei para vocês, né, que trabalha por conta própria, o antigo autônomo, né? Não sei se vocês lembram do autônomo. Os mais antigos acho que lembram do autônomo. Sem relação de trabalho com empresa ou equiparado.
O segurado facultativo, então a pessoa com mais de 16 anos, né? Sem renda própria, cuja afiliação ao regime não é obrigatória. Então, quem pode pagar são esses aqui. Só que tem um porém. Se ele é uma alíquota reduzida, e se nós pagamos 20%, quem paga 11% tem os mesmos direitos do que quem paga 20%? Tem. Alguns direitos são todos eles. Por exemplo, salário maternidade, igual. Auxílio-doença, igual. Né? E outros benefícios da Previdência. Só existe uma exceção. A aposentadoria. A aposentadoria, nós temos dois tipos de aposentadoria. Aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Quem paga 11%, ele está contribuindo para uma aposentadoria por idade. Por idade. Certo? Então ele vai pagar 11%, mas ele vai estar pagando por uma aposentadoria por idade. Os demais benefícios são iguais. A única diferença é a aposentadoria. E os códigos mudam. Lá, por exemplo, o contribuinte individual no anterior 20% era 1007. Aqui é 1163. Então ele já está mudando o código para identificar que este contribuinte individual está pagando a alíquota reduzida. Também nós temos aqui o pagamento trimestral, que é 11,80. Aqui nós temos o facultativo que quer pagar, né, no valor de 11%, a alíquota reduzida é 14,73. No 20% era 14,06. Aqui ele muda para 14,73. E o recolhimento trimestral também 14,90. Então esses são os códigos que a gente usa na GPS, né? Está aqui a GPS. Então a GPS, código aqui em cima, 1163, contribuinte individual, competência a ser paga, mês 7 de 2017. Identificador. Alguém sabe o que é o identificador? É o número do PIS, exatamente. Hoje nós não chamamos mais PIS, é NIT, né? Agora é NIT. É número de identificação do trabalhador, NIT. Ou então o NIS, né? Eles também usam o NIS agora. É número de identificação social, que é aqueles que são atendidos nas ações sociais dos governos, que vai no postinho de saúde para ser atendido, então ele tem um NIS, que ele vai no CRAS, ele tem um NIS, então o NIS identifica também eles, né? Identificador. O valor do INSS, ó, 11% sobre o mínimo. Lembra a outra? 20% era 187. Essa é 103. Aí diz, mas eu quero pagar. Às vezes, muitas vezes, a gente tem que, para a gente dizer se a pessoa paga 11 ou paga 20, nós temos que fazer a seguinte análise. Quanto tempo você tem de contribuição? No caso, um homem, né? Eu tenho 33 anos de contribuição. Qual é a sua idade? 56 anos. Né? Então, o que eu posso optar em pagar 11%? Eu aconselharia que não. Por quê? Porque se ele pagar no 20%, ele vai poder ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, que é aos 35 anos. Se tem 33, né? Se tem 33, faltam 2. Se ele tem 56 anos e vai pagar na alíquota reduzida de 11% para uma aposentadoria por idade, que o homem é aos 65 anos de idade com 15 anos de contribuição, né? Se ele tem 56, quanto falta para ele atingir a idade? 9 anos. Então, qual que ele chega mais rápido? Nos 35. Então ele pagaria 20%. Não recomendaria a ele pagar no 11%. Porque o 11% é só pela idade. Vamos fazer um exemplo de mulher também para não dizer que nós somos machistas, né? Então, a mulher se aposenta com 30 anos de contribuição. Veja bem, hoje, né, eles estão querendo mudar a Previdência. Hoje, a lei é o decreto 3048 e a lei 8.213, que está em vigor. Então, hoje, né, a nossa situação é a seguinte, mulher se aposenta com 30 anos de contribuição. Aí a gente vai verificar quanto tempo de contribuição ela tem. Né? Vamos citar, 27 anos. Para 30 faltam 3. Idade dela, 49. Para 60, que a mulher se aposenta com 60 anos por idade, faltam 11.
Então, chega primeiro o tempo de contribuição. Então, recomenda-se pagar 20%. 11% é só para aposentadoria por idade. Né? Então, você, mas eu quero pagar menor. Bom, pode pagar menor, mas daí você vai se aposentar por idade. Ah, mas eu não posso me aposentar por tempo de contribuição? Pode. Você vai ter que pagar a diferença do 11 para o 20, só que com multa e juros Selic em cima. Né? Ele, no fim, vai sair mais caro do que você pagar mensalmente o 20%. Né? Então, essa é a situação desse 11%, que eu sei que os senhores orientam, muitos procuram vocês, como contador, né? O contador ele tem, previdência é contador, é contabilidade, né? Então vamos pedir informação. Então agora vocês estão aptos a orientar, ou paga 20% ou paga 11%. Desde que então façam esse comparativo, né? Para ver o tempo que ela tem e o qual vai chegar mais rápido para ela. Bom, quanto à parte de contribuição, eu acho que não resta dúvida para vocês, devido a ser característica, né, da profissão de vocês, né, trabalhar com contribuição previdenciária, né, na folha de pagamento e também na parte de contribuinte individual. Agora nós vamos passar a explanar um pouquinho mais. Nós já sabemos então quem são os segurados da Previdência e como se faz a forma de contribuição, né, obrigatório, facultativo, né, e o contribuinte individual, que são os três. Então agora nós vamos falar um pouquinho de benefício. Mas para nós falarmos de benefício, a gente tem que fazer alguns acertos, né, e sabermos alguns itens, algumas exigências da lei para que tenhamos direito a um benefício da Previdência. Então, a primeira parte que a gente vai verificar é a qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado, né? Então, a qualidade ele começa com a filiação. O empregado da empresa é a partir do contrato assinado em carteira. Ele já está afiliado à Previdência. E o contribuinte individual ou facultativo é a partir da primeira contribuição paga em dia. Né? A partir da primeira contribuição paga em dia. Então aí ele dá a filiação dele. Depois ele tem que manter. Então ele tem a qualidade. Eu entrei, eu estou filiado ao regime geral de Previdência Social. Então agora eu tenho que manter essa minha contribuição. Eu fiz o meu seguro, agora eu tenho que manter. Como é que eu mantenho? Pagando mensalmente, né, a contribuição previdenciária, né? Então, aí, se eu não deixar de pagar essa contribuição previdenciária, parar de contribuir, por exemplo, fiquei doente, fui lá no INSS e pedi o benefício auxílio-doença. Eu paro de contribuir. Eu não vou perder a qualidade de segurado. Por quê? Sem limite de prazo para segurado em gozo de benefício. Ele está recebendo auxílio-doença, ele está contribuindo com a Previdência Social. Ou no caso das mulheres, específico mulher, né? Salário maternidade. O fato gerador do salário maternidade é o nascimento do bebê. Ela tem que se afastar das suas atividades. Isso que fala a lei. Se afastar. Não pode pagar previdência. Nem contribuinte individual e nem como empregado. Ela vai pagar. Por quê? Porque se for contribuinte individual ou desempregada, o INSS vai pagar o salário maternidade, né? E aí ele vai tirar já a contribuição previdenciária desse valor do salário maternidade. E já a empresa, vocês que vão fazer na mesma situação da folha de pagamento. Só que daí existe a forma de compensação, né? Isso vocês estão tranquilos, cobras nisso, né? Então, a compensação previdenciária é tirar aquele valor que é pago em salário maternidade do valor de contribuições que eu tenho que mandar para a Receita Federal, né? Então, é assim que se procede essa parte então do recolhimento. Ou até 12 meses após cessar o benefício por incapacidade ou cessar as contribuições. O que é isso? Bom, eu deixei de pagar a Previdência na condição de contribuinte individual no mês 6, né? Venceu agora dia 17, eu não tive condições financeiras ou não tenho condições de pagar a Previdência, eu deixo de contribuir. Eu tenho até 12 meses que eu estou
assegurado, que eu tenho o meu seguro, assim se acontecer qualquer coisa comigo, um acidente, né, é onde eu venho a necessidade de um auxílio-doença ou até uma aposentadoria por invalidez. As mulheres, se engravidar nesse período, também têm direito. Então, segurado, né, que a gente chama período de graça. São 12 meses. Esses aí pode aumentar? Pode aumentar. Além de 12 meses. Por exemplo, se eu tenho 10 anos de contribuições pagas, eu tenho até 12 meses. Mas se eu tenho 10 anos e um mês, eu tenho mais que 10 anos. Né? 10 anos são 120 contribuições. Se eu tenho 121, é maior que 120. Então eu vou ganhar mais 12 meses. E eu vou para 24 meses. Então eu vou ter um acréscimo de mais 12 meses. Se eu recebo seguro-desemprego, eu tenho mais 12 meses também. Eu vou para 24 meses. Se eu vou no Cine procurar emprego, né? Vou lá, me cadastro no Cine, eu estou procurando emprego, procurando uma colocação. O que acontece? Eu vou ganhar também mais 12 meses. Então, 24 meses. E ele pode ir também a 36 meses, né? Tá aqui, ó, a 36 meses. Se eu tiver mais que 120 contribuições, eu vou entrar para 24 meses. E se eu for procurar, ó, se eu receber o seguro-desemprego ou procurar o Cine lá, o Ministério do Trabalho e Emprego, para ter uma colocação, eu posso ir a 36 meses. Isso é período de graça. Tudo que me acontecer nesse intervalo, eu estou assegurado. Ok? Vocês entenderam como é que se coloca essa situação? Se eu tenho até 10 anos, eu vou para 12 meses, quando cessou a minha contribuição. E assim é a mesma coisa de um benefício. Eu tenho auxílio-doença, eu estou em auxílio-doença, sou contribuinte individual, estou em auxílio-doença. Não estou falando do empregado, porque o empregado retorna à empresa. Né? Cessou auxílio-doença, ele retorna à empresa. Mas o contribuinte individual, ele não retorna à empresa. Mas ele não vai pagar previdência, ele gastou muito com a sua doença, o seu tratamento, né? Ele deixa de pagar a previdência, ele tem 12 meses. Né? Cessou auxílio-doença, ele ainda tem 12 meses, que tudo que acontecer nesse período, ele está assegurado, né? Que é o período de graça. Né?